Minha mãe, Dona Carmen, sempre foi uma mulher de personalidade forte e opiniões bem definidas. Nascida em 1942, no interior de São Paulo, ela cresceu em uma época onde as regras de educação infantil eram muito rígidas e conservadoras. Para ela, a criança deveria brincar no quintal, estudar em silêncio e respeitar os mais velhos sem questionamentos. Por isso, quando a Xuxa começou a fazer sucesso na televisão brasileira nos anos 80, minha mãe desenvolveu uma antipatia imediata pela apresentadora. Carmen via naquela mulher loira, alta e cheia de energia uma ameaça aos valores tradicionais que tentava ensinar aos filhos. Para ela, a Xuxa representava tudo o que estava errado com a sociedade moderna. As roupas coloridas e decotadas, os cabelos soltos e esvoaçantes, a maquiagem exagerada e, principalmente, aquela forma exuberante de se expressar eram motivos de constante crítica. Minha mãe costumava dizer que aquela mulher estava estragando as crianças brasileiras, ensinando valores superficiais e criando uma geração de pequenos consumistas. Durante toda a década de 80 e 90, nossa casa vivia em constante batalha televisiva. Minha irmã mais nova, Ana Paula, era completamente apaixonada pelo show da Xuxa e implorava todos os dias para assistir ao programa. Mas minha mãe era inflexível. Sempre que via aqueles cabelos loiros na tela, corria para desligar a televisão, murmurando críticas sobre como aquela apresentadora era um mau exemplo para as crianças. Dizia que Xuxa só pensava em dinheiro, que explorava a inocência infantil e que seus programas não tinham nenhum valor educativo. A situação ficou ainda mais tensa quando Ana Paula começou a pedir brinquedos da Xuxa, roupas cor-de-rosa e até tentava imitar o jeito da apresentadora de falar. Minha mãe via isso como uma influência negativa terrível e proibia qualquer coisa relacionada à rainha dos baixinhos em nossa casa. Lembro-me perfeitamente do dia em que Ana Paula ganhou uma boneca da Xuxa de uma amiguinha da escola. Minha mãe confiscou o brinquedo imediatamente, guardando-o no alto do armário, como se fosse algo perigoso. Carmen sempre argumentava que as crianças de sua época eram mais educadas, mais respeitosas e tinham brincadeiras mais saudáveis. Dizia que a Xuxa estava criando uma geração de crianças mimadas, que só pensavam em aparecer, em roupas da moda e em ser o centro das atenções. Para ela, aqueles gritos de amor dos baixinhos eram histeria coletiva e não carinho verdadeiro. Chegava a comparar os programas da Xuxa com uma espécie de hipnose negativa, que deixava as crianças viciadas em futilidades. A crítica mais severa de minha mãe era sobre o que ela chamava de comercialização da infância. Carmen percebia que cada programa da Xuxa vinha acompanhado de uma infinidade de produtos licenciados, desde bonecas até cereais matinais, para uma mulher que havia criado os filhos com poucos recursos, gastando cada centavo com muito cuidado. Aquela explosão consumista parecia absurda e prejudicial. Ela dizia que a Xuxa estava ensinando as crianças a serem materialistas desde pequenas. O tempo passou e Ana Paula cresceu, ainda guardando no coração sua paixão infantil pela Xuxa, mas respeitando a posição de nossa mãe. A apresentadora continuou sua carreira de sucesso, mas gradualmente saiu do foco da mídia, especialmente depois que os programas infantis mudaram de formato. Minha mãe, já na casa dos 70 anos, parecia ter esquecido suas antigas críticas. Até que um dia algo completamente inesperado aconteceu. Em 2018, minha mãe foi diagnosticada com o início do mal de Alzheimer. O médico explicou que ela precisaria de estímulos constantes, atividades que trouxessem alegria e memórias positivas para ajudar a retardar o avanço da doença. Foi nesse contexto que Ana Paula, agora já adulta e mãe de 2 crianças pequenas, sugeriu algo que parecia impensável anos antes. Ana Paula havia lido em uma revista que programas nostálgicos podiam ajudar pessoas com Alzheimer a manter as lembranças vivas. Ela propôs que assistíssemos juntas a alguns programas antigos da televisão brasileira, incluindo, para nossa surpresa, alguns episódios clássicos do show da Xuxa. Minha primeira reação foi de preocupação, lembrando das antigas brigas familiares, mas Ana Paula insistiu que seria interessante ver a reação da mãe depois de tantos anos. Quando colocamos o primeiro programa para assistir, minha mãe ficou inicialmente tensa, como se os reflexos críticos de décadas estivessem sendo ativados automaticamente. Mas algo surpreendente começou a acontecer. À medida que assistia às brincadeiras, às músicas e à interação da Xuxa com as crianças,
Sua expressão foi mudando gradualmente. Pela primeira vez em mais de 30 anos, ela estava realmente prestando atenção no conteúdo dos programas. O que mais chamou a atenção de minha mãe foi perceber como a Xuxa tratava as crianças que participavam dos programas. Ela notou que a apresentadora tinha uma paciência infinita, que conversava com cada criança de forma individual e respeitosa, que nunca as interrompia ou diminuía suas falas. Observou também que Xuxa sempre elogiava as crianças mais tímidas, incentivava aquelas que tinham dificuldades e criava um ambiente onde todas se sentiam especiais e acolhidas. Durante uma semana inteira, assistimos a vários programas diferentes. Minha mãe começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos por causa de seus preconceitos. Viu como a Xuxa ensinava valores importantes como amizade, respeito aos pais, importância dos estudos e cuidados com a natureza. Percebeu que apesar do cenário colorido e da música animada, havia sempre uma mensagem positiva sendo transmitida para as crianças. O momento mais impactante veio quando assistimos a um programa especial onde a Xuxa recebia crianças com deficiências físicas e mentais. Minha mãe ficou visivelmente emocionada ao ver como a apresentadora interagia com aquelas crianças de forma natural e carinhosa, sem qualquer tipo de constrangimento ou pena exagerada. Xuxa brincava, dançava e conversava com cada uma delas como se fossem crianças absolutamente normais, criando um ambiente de inclusão que era revolucionário para a época. Foi nesse momento que minha mãe fez uma confissão que nenhum de nós esperava. Com lágrimas nos olhos, ela disse que havia sido muito injusta com a Xuxa durante todos aqueles anos. Admitiu que seu preconceito havia sido baseado em aparências superficiais e que nunca havia realmente prestado atenção no conteúdo dos programas. Reconheceu que a apresentadora realmente amava as crianças e que seu trabalho havia trazido alegria para milhões de lares brasileiros. Ana Paula aproveitou o momento para pesquisar mais sobre a vida pessoal da Xuxa, descobrindo informações que deixaram minha mãe ainda mais surpresa. Descobrimos que Xuxa possui um patrimônio estimado em mais de R$1 bilhão, mas que grande parte desse dinheiro é investido em projetos sociais e instituições de caridade. Soubemos que ela mantém há décadas uma fundação que ajuda crianças carentes, que financia tratamentos médicos para crianças com câncer e que apoia dezenas de orfanatos pelo Brasil. Minha mãe ficou particularmente tocada ao saber que a Xuxa nunca teve outros filhos além da Sasha, e que isso aconteceu por opção pessoal para poder se dedicar integralmente às crianças do Brasil, que ela sempre considerou como seus filhos adotivos. Descobrimos também que a apresentadora enfrentou muitas críticas e preconceitos ao longo da carreira, especialmente por ser uma mulher jovem, bonita e bem-sucedida, em uma época onde isso ainda causava muito incômodo na sociedade. Durante nossas pesquisas, encontramos entrevistas onde a Xuxa falava sobre sua própria infância simples, no Rio Grande do Sul, sobre as dificuldades financeiras que sua família enfrentou, e sobre como tudo isso a motivou a sempre valorizar e proteger as crianças. Ela contava que seu maior sonho sempre foi criar um mundo mais colorido, alegre e acolhedor para a infância brasileira, especialmente para aquelas crianças que não tinham acesso a muitas opções de lazer e diversão. Minha mãe também descobriu que Xuxa foi a primeira artista brasileira a entrar na lista dos mais ricos da Forbes, e que entre 1991 e 1993 foi considerada uma das celebridades mais bem pagas do mundo, sendo a primeira latino-americana a conquistar essa posição. Mas o que mais a impressionou foi saber que, mesmo com todo esse sucesso financeiro, a Xuxa sempre manteve uma vida simples, próxima da família, e que nunca se deixou levar pela vaidade ou pelo ego. A mudança na percepção de minha mãe sobre a Xuxa foi tão profunda que ela começou a assistir aos programas com um prazer genuíno. Dizia que finalmente entendia por que Ana Paula havia sido tão apaixonada pela apresentadora quando criança. Reconhecia que a Xuxa tinha uma capacidade única de se comunicar com as crianças, falando na linguagem delas, sem jamais ser infantil ou desrespeitosa. Um dos aspectos que mais chamou a atenção de Carmen foi perceber como a Xuxa sempre respeitou a inteligência das crianças. Ela nunca falava com elas como se fossem bobas ou incapazes de entender assuntos sérios. Pelo contrário, sempre as incentivava a fazer perguntas,
a expressar suas opiniões e a desenvolver sua criatividade. Minha mãe admitiu que essa abordagem era muito mais moderna e eficaz do que os métodos educativos rígidos de sua época. Durante um dos programas, assistimos a um quadro onde a Xuxa ensinava as crianças sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Ela explicava de forma simples e lúdica como pequenas atitudes cotidianas podiam ajudar a preservar a natureza. Minha mãe ficou impressionada com a consciência ambiental da apresentadora, algo que ela considerava muito avançado para os anos 80 e 90. Outra descoberta que tocou profundamente minha mãe foi saber sobre os bastidores dos programas da Xuxa. Soubemos que a apresentadora sempre fazia questão de conhecer pessoalmente cada criança que participava dos programas, que conversava com os pais, que se informava sobre a situação familiar e que muitas vezes ajudava discretamente famílias que estavam passando por dificuldades financeiras. Encontramos relatos de ex-funcionários da Xuxa que contavam como ela era exigente com a qualidade dos programas, sempre preocupada em oferecer o melhor conteúdo possível para as crianças. Ela revisava pessoalmente todos os roteiros, participava da escolha das músicas e das brincadeiras, e sempre se certificava de que nada pudesse ser prejudicial ou inadequado para o público infantil. Minha mãe também se surpreendeu ao descobrir que a Xuxa enfrentou muitas resistências dentro da própria televisão brasileira. Muitos executivos achavam que uma mulher jovem não seria capaz de conduzir um programa de sucesso, e ela teve que provar sua competência dia após dia. O show da Xuxa, que estreou em 1986 na Rede Globo e durou até 1992, se tornou um fenômeno cultural exatamente porque a apresentadora conseguiu criar algo único e autêntico. Durante nossas tardes assistindo aos programas antigos, minha mãe começou a relembrar sua própria infância. Ela contava que, quando era criança, não tinha acesso a muitas opções de entretenimento, e que talvez, por isso, tenha desenvolvido uma visão tão rígida sobre diversão infantil. Reconhecia que a Xuxa havia democratizado o acesso à alegria, levando cor, música e diversão para milhões de lares brasileiros, incluindo aqueles que não tinham condições de oferecer muitas atividades recreativas para os filhos. A transformação de minha mãe foi tão marcante que ela começou a defender a Xuxa em conversas com amigas da idade. Quando alguma delas fazia críticas à apresentadora, Carmen rapidamente explicava tudo o que havia aprendido sobre o trabalho social, o carinho genuíno pelas crianças e os valores positivos que eram transmitidos pelos programas. Ela dizia que havia sido cega pelo preconceito durante décadas. Um dia, Ana Paula teve uma ideia que pareceu maluca no início, mas que acabou sendo perfeita. Ela sugeriu que enviássemos uma carta para a Xuxa, contando sobre a mudança de opinião de nossa mãe e agradecendo por todo o trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Para nossa surpresa, algumas semanas depois, recebemos uma resposta manuscrita da própria Xuxa, com palavras carinhosas e uma foto autografada, especialmente para a Dona Carmen. Minha mãe ficou tão emocionada com aquela carta que a enquadrou e colocou na sala de estar. Dizia que aquela resposta mostrava o caráter verdadeiro de uma pessoa que, mesmo depois de décadas de sucesso, ainda se importava com cada fã e com cada história pessoal. Para ela, aquilo foi a confirmação final de que havia julgado mal a Xuxa durante todos aqueles anos. Hoje, aos 81 anos, minha mãe fala sobre a Xuxa com admiração e respeito. Ela diz que aprendeu uma lição valiosa sobre não julgar as pessoas pela aparência ou por impressões superficiais. Reconhece que a Rainha dos Baixinhos foi uma pioneira na comunicação com crianças, criando um formato de programa que influenciou gerações de apresentadores que vieram depois. Carmen também percebeu que sua crítica à comercialização dos programas infantis foi parcialmente injusta. Ela entendeu que a Xuxa criou um império empresarial, mas que sempre manteve o foco na qualidade dos produtos oferecidos às crianças. Os brinquedos, roupas e acessórios licenciados eram cuidadosamente desenvolvidos para serem seguros, educativos e adequados para o público infantil. A história da mudança de opinião de minha mãe sobre a Xuxa se tornou um exemplo em nossa família sobre a importância de manter a mente aberta e estar disposto a reconhecer quando estamos errados. Ela ensinou a todos nós que nunca é tarde para reavaliar nossas opiniões e que o preconceito pode nos fazer perder a oportunidade de reconhecer o valor verdadeiro das pessoas
Ana Paula hoje assiste aos programas da Xuxa com suas próprias filhas. E minha mãe participa dessas sessões com genuíno prazer. Ela diz que finalmente entende por que a Xuxa conquistou o coração de tantas crianças brasileiras e que se arrepende de ter privado Ana Paula de tantos momentos de alegria durante a infância. Atualmente, quando minha mãe fala sobre a Xuxa, seus olhos brilham de uma forma especial. Ela diz que a apresentadora representa tudo o que há de melhor na televisão brasileira. Alguém que conseguiu transformar sua profissão em uma missão de vida, dedicando-se integralmente à felicidade e ao bem-estar das crianças. Para Carmen, a Xuxa é um exemplo de como o sucesso profissional pode andar de mãos dadas com valores humanos sólidos e responsabilidade social. A lição mais importante que minha mãe aprendeu com toda essa experiência foi que devemos sempre dar uma segunda chance para nossas primeiras impressões. Ela diz que perdeu anos vendo defeitos onde existiam qualidades, criticando onde deveria ter admirado, e que isso a ensinou a ser mais generosa e menos julgadora com as pessoas ao seu redor.